Pai do Senhor, mais uma vez aqui estamos na presença do Senhor para darmos sequência ao nosso propósito, da nossa gravação. E queria agradecer a Deus pela oportunidade que Ele está concedendo, pelo você, pelo Luiz, pelo pastor Steve, as maravilhas que Deus tem mostrado, tem operado, e nós estamos vendo grandes coisas acontecerem. E nós estamos felizes por esse momento que Deus está nos proporcionando. E eu gostaria de fazer uma oração para aquela brigada lá do Iraque, que está levantando uma brigada aí, que Deus está tocando no coração, soldados evangélicos para guerrearem contra o mal. Que Deus possa estar abençoando aquela brigada lá no Iraque. O Iraque tem uma parte importante na Bíblia, pelo estudo que eu fiz no seminário. Eu pude ser constatado que o sul do Iraque era onde foi feito, onde era o Jardim do Éden. Então nós somos gratos a Deus pelas orações que estão sendo ouvidas e as providências que Deus está tomando, porque muitos irmãos estão sendo destruídos de uma maneira muito sórdida e estúpidas, porque não é admissível o que nós estamos vendo, pessoas serem metralhadas, fuziladas, queimadas, decapitadas, simplesmente porque são evangélicos, simplesmente porque oram e louvam a Deus e agradecem a Jesus, e isso incomoda. E eu louvo a Deus por esse momento que nós estamos vendo na rede social, essa forma em que Deus está trabalhando aí. Eu sei que grandes coisas vai vir, e esse é um momento de decisão. Em todas as áreas da vida em cima da terra é hora de decisão. Então, cada um tem que buscar os seus objetivos, e Deus é que vai fortalecer as nossas vidas de acordo com os nossos esforços. Queria fazer uma oração também. Eu estava lendo o relatório sobre as Filipinas. O presidente das Filipinas mandou a polícia, de modo geral, matarem os traficantes daquela. E num dia só foram 300. Essa semana eu vi na rede social. Eu estava fazendo um estudo sobre as Filipinas e vi que a República das Filipinas, desde 1995, a população era 65 mil pessoas, e é um conjunto de ilhas, um total de 7.250 ilhas no continente das Filipinas. Então, nesses 7.250 ilhas que cercam nos 300 mil quilômetros que compõem as Filipinas, apenas 700 ilhas são povoadas, onde tem Manilha como é a capital das Filipinas. Então nós vimos também que 90% são evangélicos. Que coincidência, 8,5% são muçulmanos. Então nós estamos vendo que há uma força, há uma guerra desenfreada do mal em cima da terra. Então nós oramos a Deus para que a paz ela reine dos dois lados, porque nós queremos ver o evangelho ser propagado de maneira limpa, onde o povo possa constituir sua família, ter o seu tempo de vida, passar pela terra e usufruir das maravilhas que Deus deu, porque são muitas naturezas, muitas maravilhas da natureza nos 4 cantos da terra, onde os seres humanos estão atrapalhando a convivência do outro ser humano. Então nós pedimos a Deus para que esse mal seja deposto, para que nós possamos ver o bem reinar e prevalecer. Oramos pelo doutor, pelo juiz, do excelentíssimo juiz Sérgio Moro, pela doutora Janaína, pelas maravilhas que Deus começou a operar no Brasil, aos 199 milhões de brasileiros que no último domingo fizeram aquele trabalho de manifestação, e nós vemos que Deus está operando no nosso país. E assim como estou aqui nos Estados Unidos, eu sei que eu tenho que regressar um dia para o Brasil, não sei quando, mas eu quero encontrar um país onde se possa viver com dignidade, onde todos possam ir e vir e fazer com que as leis sejam feitas para todos, e a dignidade de poder usufruir do que nós temos, as nossas riquezas, as nossas belezas naturais, e que nós possamos viver com dignidade. Hoje eu vou ler uma palavra que se encontra no livro de Samuel. Vamos fazer uma apanhada em 2 semanas, porque não vai dar para falar tudo somente hoje. E agradecer a Deus, pedir a Deus que nos ajude
que as maravilhas continuem sendo operadas e que o bem prevaleça sobre o mal. Que o doutor e a doutora juiz Sérgio Moro e a doutora Janaína possam estar junto com a Polícia Federal, o Ministério Público, todos os órgãos que estão encarregados, onde possamos ver o Brasil ser moralizado, porque o que bate no nosso coração é regressar para o Brasil e ver igualdades sociais para todos. Que Deus possa abençoar o nosso país, a nossa nação e todos aqueles que trabalham por bem. Aqueles que trabalham por mal têm que sair da frente, porque o bem há de prevalecer e a nossa cultura evangélica, ela não é de destruir, ela é de somar, e que nós possamos somar força com aqueles que querem ver mudanças e igualdades para todos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que está no céu, te louvamos, te bendizemos, te engrandecemos e glorificamos e rendemos graças pela tua bondade, sua misericórdia, sua fidelidade. Deus, obrigado pela Life Church, pelo pastor Steve, pelo Luiz, pelo Lucio, por esse momento que nós estamos vivenciando nesse país. Eu sou grato ao Senhor pela última semana da manifestação do Brasil, que o Senhor reuniu ali milhões de pessoas que estão insatisfeitas com as desigualdades sociais, que o Senhor possa estar trabalhando, que nesse momento que está sendo falado ali, que vai ser diminuído o salário dos vereadores, que não seja só dos vereadores, que seja da classe política de modo geral, porque a sociedade dos 4 cantos do país é que precisa de melhores, não é só a política que está taxada como a da mais cara do mundo, enquanto que o povo não tem hospitais, não tem estradas, as polícias, do exército, da Força Armada, e os cidadãos estão vivendo as mínguas e passando necessidade. Que o Senhor possa estar usando misericórdia com o nosso país, com o nosso povo, e que a tua graça esteja derramada sobre nossas vidas. Obrigado por esse momento, é nossa oração de agradecimento, em nome do Senhor Jesus. Queria ler em 1 Samuel, no capítulo 2, uma passagem muito interessante, essa passagem. 1 Samuel, capítulo 2, que diz: Então orou Ana e disse: O meu coração exulta no Senhor, e o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis a palavra de altíssimos altivez, nem saiam coisas árduas de vossa boca, porque o Senhor é o Deus de sabedoria, e por isso são obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até Estéreo teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e faz descer a sepultura e faz tornar subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque o Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre eles o mundo. Eu estava ouvindo a parte do louvor lá fora, a irmã louvando, e antes dela louvar, ela falou um dado interessante. Ela falou que a Terra, ela dá uma volta em torno do Sol em 67 mil quilômetros por hora. E eu já tinha estudado sobre isso no passado, mas ela estava falando, ela estava me recordando que a Terra está em volta no nada, a Terra está presa no nada, no vazio. Então ela tem que girar em torno do Sol. No círculo de um ano ela tem que dar uma volta completa. E essa volta que a Terra dá, ela dá uma velocidade de 67 mil quilômetros por hora. O que é 67 mil quilômetros por hora? Nós nos sentimos a forma em que a Terra gira, a velocidade, mas nós sentimos as mudanças climáticas. E é um fato bastante interessante, porque 70% da Terra é composto de água do oceano. Então, as águas elas não viram, né, nessa velocidade que a Terra gira em torno do céu, do Sol. O mar continua na mesma posição, no mesmo posicionamento, e nós não sentimos muito nessa rotatividade,
mas nós sentimos na variação entre em primavera, outono, verão e inverno, os tempos climáticos, na medida em que a Terra gira em torno do Sol. Algo muito interessante, nós estudamos a ciência. Como nós estamos relatando aqui o momento em que Ana era casada com Eucana, e Eucana tinha duas mulheres, Penina e Ana. E Penina tinha 10 filhos, e Ana era casada com Eucana, viviam dentro da mesma casa, e ali naquele momento, todo ano, Eucana ia adorar a Deus, fazer o sacrifício anual, que todos os judeus, todos que eram adeptos do Deus de Israel, ia uma vez por ano oferecer o seu sacrifício. Então Eucana pegava as duas mulheres, caminhava um caminho de 3 dias para fazer aquele sacrifício. E Ana convivia dentro de uma casa com uma outra mulher e com os 10 filhos que ela tinha. Então ela era muito hostilizada, ela era muito deprimida, muito sofrendo naquela casa. Então o que me chamou a atenção foi que Ana, ela pôs algo no coração. Ela sabia que Deus de Israel poderia abençoar ela, então ela colocou algo no coração. Mesmo com aquelas injúrias, mesmo com aquelas dificuldades, mesmo com toda aquela força negativa do mal que ela vivia, ela não apartou do coração dela a fé que ela tinha no Deus de Israel, porque ela sabia que Deus era suficientemente para poder abençoar a vida dela. Então Ana buscou a Deus com intensidade. E num desses dias que ela foi ali, naquela adoração anual, Eucana falando com ela: olha, eu não sou mais valioso do que 10 filhos para você. Mas quem vivia aquela situação era Ana, ela era envergonhada, diminuída, era uma pessoa que não tinha valor, mas ela tinha uma fé em Deus e sabia que Deus era suficientemente grande para poder abençoar a vida dela. Então, quando ela foi ali naquele templo junto a Eli e os 2 filhos, Hófni e Finéias, e ali aquela mulher começou a falar com Deus de uma maneira que Eli, sentado numa cadeira no pé do pináculo, e ficava observando as pessoas que estavam ali dentro do templo, fazendo as oferendas a Deus. Então Eli chamou a atenção do momento em que Ana estava apenas babujando com a boca ali, e chorando e falando com Deus. Então Eli achou que ela estava embriagada, e foi até ela para hostilizá-la. Ela falou: não, meu senhor, eu vim aqui porque ela é amargurada de espírito, uma mulher que estava sofrendo uma perseguição, sofrendo uma coisa dura sobre a vida dela. Então ela estava sendo hostilizada e envergonhada. E depois que ela relatou aquele momento para Eli, ele falou: vai que o Deus de Israel te conceda a tua petição. Então ela tinha feito aquela promessa, ela fez aquele voto de que ela daria para Deus o filho que ela tivesse, que nascesse dela. Então naquele dia que Eli abençoou ela com aquela palavra, ela foi embora. E no ano seguinte, ela já estava grávida de Eucana. Então aquela alegria encheu o coração dela. Então no ano seguinte, ela grávida, e o filho já perto de nascer. Então Eucana foi e ela mandou ele falar com Eli: avisa-o, quando a criança diz mamar, eu vou deixar ele lá para servir a Deus. Então Eucana foi e falou com Eli, e aquelas maravilhas ali, se alegraram juntos ali. Eucana já tinha 10 filhos, mas aquele filho que nasceu, que ela tinha dado o nome de Samuel, era o filho da promessa, que ela tinha dado para Deus, que na cabeça dele não ia passar navalha, nem bebida forte, e ele iria participar. Então Eli ficou satisfeito também, porque Deus olha do céu para a terra e observa todos os sofrimentos, todas as adversidades, todas as dificuldades que todo ser humano passa. Todos nós passamos por momentos difíceis de dificuldade, mas não quer dizer que a vergonha que nós passamos, os desprezos que nós somos desprezados, os momentos difíceis que nós temos que conviver, venha ser isoladamente, sem ter uma proteção e uma mão por cima de nós. Porque essa mulher tinha a mão de Deus. Mesmo nos momentos difíceis dela, Deus não desamparava. Então aquela mulher perseverou e alcançou aquela graça de Deus. Então quando aquele filho nasceu, ela ofereceu. Deus já tinha um plano, porque estava vendo que Eli estava sendo um mau sacerdote. Eli não estava sendo conivente com a posição de sacerdote, porque os filhos de Eli estavam fazendo atrocidades em volta daquele templo ali. Estavam fazendo coisas
erradas e pecando de maneira que o coração de Deus já está já apavorado com ele. Então, quando Ana fez aquele voto, Deus chamou para si a responsabilidade que estava em Eli, iria ser transladada para Samuel. Então Samuel começou, quando a mãe trouxe e entregou ali para Eli, Samuel começou a conviver dentro de todas aquelas maravilhas que Deus tinha colocado nas mãos de Eli e foi tomando para ele. Então Deus foi aparecendo em sonhos para Samuel, já preparando ele. E depois desse fato, é interessantíssimo saber e relatar, de que a Ana teve mais 6 filhos. 6 filhos mais teve Ana. Então ela todo ano vinha até Samuel, que estava ali no templo ali, uma vez por ano ela via ele, trazia os utensílios, trazia as coisas para ele, e ali ela ficava satisfeita, porque Deus tinha abençoado, ela cumpriu o voto dela. Então, na maneira em que nós cumprimos um voto com Deus, nós fazemos com que a vontade dele prevaleça, não importa a dificuldade, não importa o momento que nós estamos vivendo e as barreiras que nós temos que enfrentar, porque é necessário que tudo isso aconteça para que a exaltação ela venha no tempo de Deus, porque toda humilhação ela tem no final dela uma exaltação por Deus. Quando Deus envia, quando Deus manda, Ele vai garantir. Então eu estava me lembrando de que esse tempo que eu fiquei em cima do monte, 2 anos de jejum, de oração, de leituras bíblicas, fazendo todo um processo com Deus, então a vida estava passando normal em minha volta, e eu estava vendo, mas eu resolvi fazer com que a vontade de Deus viesse prevalecer e que Ele me preparasse, me capacitasse para o momento que eu estava querendo viver, porque nós entramos no meio do cristianismo, do evangelho, nós não sabemos o que nos espera amanhã, nós não sabemos o que vamos ter pela nossa frente, mas a certeza é que Deus está acima de tudo e vendo todos, porque as maravilhas de Deus elas só podem ser operadas quando há realmente o lugar para que as maravilhas possam ser operadas. Porque quando Ana se prontificou a fazer com que se tornasse uma realidade aquele voto que ela fez com Deus, ela acreditou no impossível, que poderia ser possível. Aos nossos olhos humanos, muitas das vezes, tudo se parece difícil e impossível, mas para Deus, basta só Ele dar um aviso, ou enviar uma providência, porque nós somos passivos de muitos erros e muitas falhas, muitas adversidades, mas Deus é fiel todo o tempo, Ele não pode mudar ou parecer, assim como as escrituras elas foram feitas, e o último livro foi compilado há mais de 2016 anos atrás, Deus não deixou mais que nenhuma palavra entrasse, para que todas as coisas viessem a acontecer, e nós estamos vendo o real cumprimento da palavra de Deus nos 4 cantos da terra. Pessoas estão nascendo, pessoas estão morrendo, e muitos estão indo sem Jesus, o que é pior, porque quando se vai sem Jesus de cima da terra, perde-se tempo de tudo que possuiu. Porque a nossa passagem pela terra, ela tem que estar envolvida num conhecimento religioso. Porque se nós não conhecemos uma verdade e levamos essa verdade a efeito, nós vamos viver em cima de uma mentira, achando que essa madeira aqui é meu Deus, que esse quadro aqui é meu Deus. Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus do impossível, e é um Deus do passado, do presente e do futuro. É o Deus de todo o tempo, porque Ele programou a tudo para esse momento. Então, cada um de nós temos que levar a efeito aquilo que nós somos, porque Deus, para poder realizar obras grandiosas em nossas vidas, nós temos que abrir os nossos entendimentos, abrir as nossas forças de vontade para ver Deus operar. Eu não estou aqui falando, representando um partido político, nem uma igreja, denominação. Estou aqui como cidadão brasileiro, estou aqui buscando meu espaço, e estou querendo fazer com que essa mensagem alcance pessoas que tomem atitudes e decisões de viver uma vida com igualdade. E partilharmos os nossos conhecimentos bíblicos, porque o Espírito Santo de Deus, como o pastor falou ainda há pouco lá fora, o Espírito Santo de Deus, ele é um enviado de Deus na terra, naqueles que Deus ordena que sejam recebidos. Porque quando Jesus disse que ficávamos em Jerusalém até que todos fossem revestidos do poder, Deus deu uma ordem agora para que todos busquem e cada um pague o seu preço. E para receber o batismo do Espírito Santo, para receber a graça de Deus, é preciso fazer um voto de consciência e de pessoal com Deus. Porque Deus, Ele está pronto para abençoar a humanidade.
Agora basta cada um fazer a sua parte, porque se você fizer a sua parte, Deus continuará fazendo a dele. Porque Ana recebeu, depois que ela cumpriu, viu o voto dela ser cumprido com Deus. E cumprir um voto com Deus hoje, para alguns é besteira, para alguns é passatempo, para outros é cafonice e cafajestice. Mas fazer um voto com Deus hoje é algo muito sério, porque Deus, Ele abençoa e a palavra dele não vai voltar vazia. A missão que Deus concedeu, ela vai ser cumprida. E nós estamos aqui para que essa realidade ela se torne feita. Em breve nós estamos aí fazendo com que essa graça de Deus seja manifesta nos 4 cantos da terra, onde nós fomos enviados para poder pregar essa palavra. Eu sou grato a Deus, ao Espírito Santo, ao Senhor Jesus, à Bíblia, por essa oportunidade que nos está sendo concedida, assim como o Luiz, como o Ciro, o pastor Steve, e esse momento. Oro pelos Estados Unidos, por essa nova eleição desse ano de novembro, oro por todas as leis que cercam esse país, e as leis que possam reger o nosso país também, que nós possamos levantar um exército de homens e mulheres para fazer a diferença e mostrar valores com igualdade, não um acima, outro abaixo, mas todo mundo, todos andando no mesmo espaço, com os mesmos direitos, não um para cima, outro para baixo. Nós queremos ver a igualdade. Doutor, excelentíssimo juiz Sérgio Moro, a doutora Janaína, e os 199 milhões de brasileiros que estão insatisfeitos. É hora de continuar nessa insatisfação e colocarmos um ponto em que nós possamos focar uma meta. E essa meta e o objetivo é que todos tenham os mesmos direitos. Né? Usufruir do melhor do poder, e o que não tem nada a morrer às mínguas, como enterrado cognitivo. Não, nós temos que buscarmos os direitos e entre todos, como cidadão, nós estamos aqui reivindicando os direitos à cidadania e os direitos iguais para todos, porque não adianta gastar bilhões de um lado, enquanto os hospitais, a polícia, a Forças Armadas e os cidadãos do bem que sempre trabalharam a vida toda estão passando fome hoje e estão sendo desamparados. Então é hora do basta, é hora de uma corda, para que todos nós possamos alcançarmos um coração sábio e viver o tempo de vida na terra com dignidade e igualdade, pessoas, para todos, sociais para todos, porque Deus é luz e Deus é amor, e nele não há treva, e quem segue a Jesus nunca será confundido. E eu estou aqui pronto para o que der e vier, e me aguarde, que breve coisas grandiosas irão acontecer, e nós vamos participar a todos, fazer uma oração de agradecimento, e aqueles que quiserem aceitar a Jesus, levantem suas mãos, e nós vamos fazer uma oração, apresentando a Deus. Busque uma igreja e faça com que a vontade de Deus na sua vida prevaleça, porque quando você olha no espelho, você vai ver a sua face, não vai ver a minha e não vai ver Jesus, você vai ver a sua face. Então a sua vida e o seu caminho é você que tem que fazer, a sua trajetória é você que tem que planejá-la, porque Deus é amor, e o amor do Senhor, assim como a sua palavra, o Espírito Santo, nunca abandona aqueles que buscam a sua face em espírito e verdade. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está no céu, te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, te glorificamos, rendemos graça mais uma vez, te agradecemos, te apresentamos aqueles que querem aceitar a Jesus, onde essa mensagem tocar nos corações, que o Espírito Santo possa fazer morada e abrir o entendimento e fazer com que a tua graça seja derramada. Obrigado por essa oportunidade, mais uma vez, Senhor, tem concedido, pela tua palavra. Obrigado pela vida de Ana, que na próxima semana estamos aqui falando de Davi e das maravilhas que ele operou juntamente com Saul, porque o Senhor é Deus e o Senhor nos dá esses exemplos de vida que nós possamos alcançarmos, Senhor, nesse conhecimento, fazendo com que o nosso dia a dia seja dias melhores. Obrigado por essa inspiração profética da tua palavra em nossas vidas, pelo Espírito Santo, por tudo que o Senhor fez no passado, está fazendo hoje e nos prepara para amanhã. Que a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia esteja sobre nossas vidas, ontem, hoje e amanhã, para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.